Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo ao período que te encontrou este slide que nós vamos começar a fazer então a nossa apresentação e introdução sobre o curso de Cartografia Digital e Sistemas de Informação Geográfica. Eu sou Rosário Dilo, engenheiro geógrafo, formado pela Faculdade de Ciências. Tenho também a formação de topografia no ensino médio pelo Instituto Geográfico e Cadastral de Angola. Isto implica dizer que já sou topógrafo há algum tempo, porque a formação de topografia frequentei ele nos anos de 99 a 2002. Cofundador da TopoGIS, atualmente sou gestor de projetos e diretor-geral da mesma empresa. Este é o e-mail pessoal, ramd401@hotmail.com. Atualmente pode-se fazer o contato comigo também através deste número de telefone que podemos encontrar aí. Abaixo conseguimos verificar o site da TopoGIS, né? Basta irem na internet, no navegador, escreverem TopoGIS, encontrarão toda a informação da TopoGIS. Mais diretamente, o nosso site é este que aí está, e tem também aí abaixo a página do Facebook da TopoGIS. Durante esta apresentação, nós vamos mergulhar na evolução da cartografia nos tempos modernos e vamos então entrar naquilo também que é análise espacial, né? E vamos procurar aqui trazer, neste momento, 3 tipos de análises, como exemplo, que é a análise buffer, análise overlay e por topologia. No decorrer do curso, nós vamos então perceber e vamos praticar outros tipos de análises que são feitos dentro dos sistemas de informação geográfica. Como é que a cartografia, na realidade, evoluiu durante esse tempo? É bem sabido que, anteriormente, para nós podermos cartografar ou para nós elaborarmos cartografia, tudo era feito de forma analógica, sendo que o cartógrafo tinha que possuir vários utensílios de desenho, a mencionar transferidores, régua, papel, caneta, estiradores, né? Geralmente o desenho era feito num papel opaco, né, com um portamina ou um lápis. Seguidamente, este desenho ou este mapa era então redesenhado sobre um tipo de papel que é denominado papel vegetal, onde todo desenho que estava no papel opaco, o papel vegetal como um papel transparente, ele era metido por cima do papel opaco onde está o desenho todo, e utilizando canetas, muitas das canetas que foram utilizadas durante aquele tempo antigamente, né, elas tinham que ser metidas tintas que são chamadas tinta da China. Então era pegado o papel opaco, conforme disse, o papel vegetal era sobreposto por cima e depois vinha um processo que é chamado de compilação, ou melhor, redesenhar tudo aquilo que estava no papel opaco sobre o papel vegetal, utilizando então as canetas. Para no final nós temos então o nosso produto cartográfico, que era exatamente o mapa. Portanto, isso era a cartografia que se fazia antigamente. Lógico que muitos dados também eram recolhidos em campo, como atualmente. Atualmente são já usados computadores. Muitas plotters também já são utilizadas para se fazer a impressão dos mapas em tamanhos grandes, assim como outros tipos de impressora. Arquivos atualmente já são em formato digital, mesmo aqueles mapas que foram produzidos antigamente no método analógico, atualmente eles já estão praticamente quase todos eles digitalizados ou já estão escaneados, né? E estão em formato digital. Utilizando os computadores, mesmo depois da cartografia analógica, os trabalhos ainda eram feitos não utilizando softwares exatamente desenhados para produção de cartografia e sistema de informação geográfica. Surgiu alguns softwares da linha CAD, né, que na realidade CAD é uma abreviatura de Computer Aided Design, ou melhor, desenho assistido por computador.
né? E utilizando estes softwares, com as ferramentas de desenho que eles traziam ou trazem até agora, os técnicos ou os cartógrafos procuravam então conseguir formar aquelas figuras complexas para poder então redesenhar aquilo tudo que estava em papel ou podia ser feito exatamente direito no computador. Lógico que uma das grandes vantagens nos softwares da linha CAD é que nós poderíamos fazer ou podemos fazer offset, ou melhor, traçar linhas paralelas com uma distância indicada, né? Existiam ou existem já algumas figuras básicas, padrões como retângulo, linha e outras figuras que facilitam então com que as pessoas possam utilizar essas ferramentas CAD para desenhar. Este período é o que nós chamamos de cartografia digital. Mas hoje por hoje as coisas evoluíram ainda mais daquilo que é simplesmente a cartografia digital. Atualmente, para nós produzirmos cartografia e sistemas de informação geográfica, e nós vamos nos ater mais lá para frente sobre o sistema de informação geográfica, porque a cartografia é mesmo até o processo da produção cartográfica, né, cujo resultado é um mapa. Atualmente, a própria cartografia é feita dentro dos softwares de sistema de informação geográfica. Por isso é que nós temos aqui GIS, que na realidade é uma abreviatura de Geographic Information System. E, em muitos casos, esse termo até, mesmo nos países de língua oficial portuguesa, ainda não era traduzido. As pessoas utilizavam simplesmente o termo GIS, para depois então passar, né, a chamar de SIG, que é Sistemas de Informação Geográfica. A grande vantagem de trabalhar dentro dos softwares de sistema de informação geográfica é que nós podemos fazer a edição dos dados, né, dentro de tabelas de atributos, que nós vamos verificar mais lá para frente, sem a necessidade de ficar a organizar ou a tratar simplesmente esses dados na forma analógica. A outra grande vantagem é que nós podemos exatamente ter os dados brutos, né? Pegar os dados brutos de informações coletadas em campo, processá-las para podermos então ter o nosso resultado final, que é a cartografia ou o sistema de informação geográfica, para poder ser utilizado. A outra coisa boa é que dentro do sistema de informação geográfica, ou atualmente com o sistema de informação geográfica, nós podemos tratar as bases de dados. Falando em base de dados, são aqueles dados então organizados ou construídos dentro do sistema de gestão de base de dados, né, que podem ser utilizados para uma certa, né, ou busca de informação. Por exemplo, um bilhete de identidade, né? Nós temos aí os dados, e esses dados, na realidade, estão eles armazenados em uma base de dados onde tem essa informação toda. Qual o meu nome, o nome do meu pai, qual a minha raça, né? E outras informações existentes ou armazenadas em uma base de dados, né? E dentro do sistema de informação geográfica atualmente, esta é a grande vantagem, é que nós podemos tratar exatamente as informações das bases de dados e podemos construir mapa, criar sistema de informação geográfica utilizando então estes dados. É importante aqui diferenciar, e nós vamos ver também mais um pouquinho quando nós tivermos a fazer a nossa prática, a existência de bases de dados mais comuns, ou aquelas bases de dados core, né, que é dessas que eu exemplifiquei aqui, do bilhete de identidade, e as bases de dados geográficas, que já trazem algum atributo geográfico, né, relacionado à localização espacial dessa informação. Por exemplo, a questão mesmo que eu disse da base de dados, né, onde são registradas as informações dos cidadãos. Depois passa aí como resultado, né, o bilhete de identidade. Esta é uma base de dados comum, uma base de dados core, né? Quando nós estamos a falar em base de dados geoespacial, é a própria entidade, que é o cidadão, ter uma localização geográfica, né? Eu vivo, por exemplo, no município, ou melhor dizendo, no distrito do Sambizanga. Então, da base de dados geográfica, dentro do sistema de informação geográfica, é possível, então, localizar geograficamente esta mesma entidade ou este mesmo cidadão. Continuando, então, naquilo que é o processo de evolução da cartografia
e atualmente temos o sistema de informação geográfica. A outra grande vantagem, né, já falando em base de dados e outras informações que esse sistema pode incorporar, é aquilo que nós chamamos de interoperabilidade. E nós vamos ver mais lá para frente a questão ou os exemplos de interoperabilidade e a própria sua definição. Ou melhor, dentro do sistema de informação geográfica, nós produzimos cartografia, criamos o nosso sistema de informação geográfica, conseguimos ter acesso a dados externos e podemos exatamente dar entrada de dados dentro do próprio sistema. Mas uma coisa também importante aqui a mencionar é que os sistemas de informação geográfica são um sistema que nos facilitam também fazer análises diversas, que nós chamamos de análises espaciais, né? Que nós vamos ver também um pouco a sua definição e os exemplos que nós vamos ver ao longo desta apresentação. Logo, fazendo uma modelação das informações, fazendo o processamento das informações, atualmente conseguimos construir a nossa cartografia e um sistema de informação geográfica utilizando os softwares de sistema de informação geográfica que são diversos. A outra coisa importante aqui, né, é saber também que existe dentro do sistema de informação geográfica esta relação com outras ciências, né, como a topografia, a própria estatística, né, matemática, que vão então nos ajudar a analisar os dados que nós temos para podermos trazer informações diversas. A outra coisa também importante, para além dos dados brutos recolhidos em campo, seu processamento dentro dos softwares, temos aqui também a mencionar a fotogrametria, né? Podemos assim chamar também de fotogrametria digital. A fotogrametria, que é a ciência para a obtenção de fotografias aéreas e depois gerar o ortofoto, né? Que nós também podemos depois ter como resultado uma ortofoto carta, né? Estas fotografias aéreas são obtidas de diversas formas. Podemos aqui mencionar a obtenção de fotografias aéreas utilizando voos convencionais, obtenção de fotografias aéreas utilizando helicópteros ou obtenção de fotografias aéreas utilizando drones. Mas, lógico, conforme nós estamos aqui a falar de obtenção de fotografias aéreas, é necessário que tenha acoplado uma câmera, né? E esta câmera, geralmente, né, quando é voo convencional ou helicóptero, nós estamos a associar aquelas câmeras mais maiores, né, com uma boa também capacidade. Quando nós estamos a falar em drones, né, são câmeras que muitas vezes já são desenhadas e vêm já acoplados com os drones, ou então podem ser substituídos, inseridos outras câmeras. Vamos ver aqui um vídeo que nos ilustra como funciona a obtenção de fotografias aéreas utilizando drones. Porque para nós elaborarmos uma cartografia, para nós termos um sistema de informação geográfica, nós precisamos de bases. E essas bases, né, para podermos começar a tratar, devem ser em diversos formatos, né? O formato raster, que é a ortofotocarta gerada através do processo da fotogrametria, uma carta topográfica em formato digital ou outros dados coletados em campo de diversas maneiras, né? Que pode ser através de coleta utilizando aquilo que nós chamamos GIS móvel, nós vamos ver mais um pouquinho mais lá para frente, né? A coleção ou a coleta de dados em campo de um censo, né? Ou outro tipo de coleta de dados, utilizando a topografia, utilizando o sensoramento remoto. Vamos passar então aquilo que é o nosso vídeo sobre a obtenção de fotografias aéreas utilizando drones, que é uma prática que está a ser muito utilizada atualmente. Ok, nós temos aqui um drone que é o Gatewing X100. Lógico, existem outros drones, né, e outras fabricantes. Este é um drone de asa fixa. Imagine being able to achieve highly accurate mapping whenever and wherever needed, even in less than favorable weather conditions, such as wind, light rain and cloud cover, where conventional photographs obter, né, um mapeamento preciso utilizando drones. Simply won't suffice. While staying with both feet firmly on the ground, introducing the Gatewing X100. Esse é um drone de asa fixa, né? Asa fixa são essas que têm asas como
voos ou aviões normais, mas existem também os drones multirotores, né, que são aqueles que têm mais de um motor, como os drones da GE ou de outras empresas que fabricam os drones. Revolutionary Aerial Mapping and Surveying System. The Gatewing X100 is a game changer. É sistema revolucionário, né, que veio exatamente mudar, revolutionizing the surveying and mapping industry like never before. The gap between traditional terrestrial surveying. Aqui a ideia é mostrar, né, com este vídeo, como é que pode se resolver a lacuna existente entre um levantamento tradicional, né, terrestre em campo, que muitas vezes em topografia nós utilizamos equipamentos como a estação total, que é o exemplo desta que está aí, né, ou um receptor GPS geodésico. And conventional photogrammetry. E isto é o que eu estava a falar anteriormente, né? A fotogrametria convencional, onde é utilizado voos convencionais ou um helicóptero. Então, neste meio, nós temos os drones, né? Ou melhor, enquanto a topografia está lá na Terra, né, a fazer aquele levantamento clássico, a fotogrametria está a alguns metros mais lá para cima, né, com voos convencionais, a fazer o levantamento aerofotogramétrico. E neste meio aqui, mais abaixo, né, que pode ser por aí, em um voo entre 70 metros, 50, 100 e tal, ou até 500 ou mais metros de altura, nós podemos utilizar então aquilo que nós chamamos o levantamento aerofotogramétrico com drones. Now, surveyors can remotely and safely measure large, difficult to reach or dangerous areas. O que isso nos facilita? Isso facilita exatamente com que aqueles levantamentos de zonas muito extensas, em que o uso da topografia convencional faz com que nós levamos mais tempo, faz com que nós encontramos mais dificuldades em campo, alguns perigos, né, sejam feitos utilizando drones, né? Lógico que aqui nós temos uma parte, né, em geociências ou geotecnologias que nós chamamos de levantamento convencional, onde muitas vezes nós associamos quer o levantamento aerofotogramétrico combinado com o levantamento topográfico clássico, e essa toda a informação é depois processada para apresentar melhores resultados ou resultados, né, do levantamento feito, e termos então os modelos digital de elevação e as ortofotos geradas utilizando já posteriormente os softwares para processamento de imagens de drone em gabinete. For photogrammetrists, smaller projects suddenly become highly cost-effective. A grande vantagem de utilizar a fotogrametria convencional é que, lógico, né, em menos tempo nós levantamos áreas maiores. Vamos supor que nós queremos levantar um país, queremos levantar uma província, né? Aí, utilizando a fotogrametria convencional, chega a ser muito mais rápido e muito mais efetiva. The Gatewing concept consists of two main elements: o Gatewing, image acquisition numa altura, foi and image comprado processing. pela Trimble. É assim, o que nós estamos a ver aqui, né? Isso aqui nós chamamos de linhas de voo em fotogrametria. São as linhas de voo, né? E nós temos aqui o nosso drone, que está aqui com um controlador para fazer então o levantamento aerofotogramétrico. A grande vantagem de nós trabalharmos com os drones para fazer esse levantamento é que muitos dos processos são já feitos no controlador, né? Nós definimos as zonas que nós vamos voar automaticamente dentro do próprio aplicativo de levantamento aerofotogramétrico. Posso aqui citar um dos aplicativos, que é o Drone Deploy, né? Que é um aplicativo muito bom e se integra muito bem com os drones da GE, ok? Temos também o Pix 4D, também um aplicativo muito bom que pode ser utilizado para dispositivos diversos que podem ser instalados nos iPhone, ok? Ou também no sistema operativo Android. Portanto, conforme estava aqui a dizer, isso tudo nós definimos já no próprio aplicativo. E quando nós vamos pedir para fazer o voo, o próprio voo, né, com a altura que nós definimos, ele vai levantar exatamente naquela zona que nós definimos e vai seguir as linhas de voo conforme ele conseguiu, né, recalcular ou calcular dentro do aplicativo. Resultados que são obtidos com drone. Conforme que nós conseguimos ver aqui, conseguimos ter a ortofoto da zona, e depois também conseguimos ter o modelo digital
do terreno ou modelo digital da superfície. Aqui saber diferenciar entre o modelo digital do terreno e o modelo digital de superfície. O modelo digital do terreno, ele não leva em conta os outros elementos, né, da superfície, como a árvore, as suas alturas, as residências, ok? Quer dizer que o modelo digital de terreno, ele nos dá exatamente a topografia do terreno. Já o modelo digital de superfície, ele vai levar em conta até aqueles elementos altimétricos, né, e são apresentados no resultado final. Este é o processo de aquisição das imagens. Isso é, quando nós definimos para fazer o levantamento, de forma automatizada, o aplicativo consegue nos dizer qual o número de fotografias que ele vai tirar, né? Porque nós vamos definir a zona que queremos trabalhar e a altura que nós queremos que o nosso drone tem que voar. A partir daí, ele consegue nos dar a área aproximado ao total daquilo que nós vamos levantar, a quantidade de fotografia, e uma coisa também importante é nós sabermos estabelecer a sobreposição entre as fotografias, ou melhor, as fotografias têm que estar sobrepostas conforme nós conseguimos ver aqui, né? Se recuar e eu avançar aqui, temos a primeira fotografia, já a fotografia seguinte está sobreposta à primeira, aquilo que nós chamamos de sobreposição longitudinal, mas quando ele dá uma volta e voltar novamente, nós teremos então a sobreposição transversal também, ou melhor, deve haver sobreposição longitudinal e transversal, de forma que quando tiver que se processar e gerar a ortofoto, não tiver então lacunas, não tiver erro, porque nós definimos uma boa sobreposição. Quality calibrated camera, which captures images with a resolution of 5 cm. Nós temos agora aqui também sobreposição transversal para além da sobreposição longitudinal. E a grande vantagem dos drones é essa aqui. Tu defines tudo ao longo do projeto, e quando o drone sobrevoar, vai sobrevoar somente naquela altura, naquela zona que você definiu, trazendo a sobreposição e, lógico, o trabalho é muito mais rápido. When flying at a default altitude of 150 meters. The image resolution can be altered by modifying the flying altitude. The strength of the system lies in the fact that flights are conducted in a fully automated manner from launch to landing. No piloting skills are required to fly the X100. Instead, you merely facilitate the aircraft's operation, which includes indicating the area to be covered and sistema de informação geográfica. Nós temos que ter exatamente, né, aquilo que nós chamamos de base, que eu disse anteriormente, ou uma carta topográfica antiga, né, ou uma imagem de satélite, ou mesmo uma ortofoto da zona. Aqui está se definir a zona de trabalho e, lógico, define-se também a altura de voo, né, e a sobreposição entre as fotografias. A takeoff and landing spot. Simply plan the area that needs to be scanned. Então, esse planeamento de voo é fundamental para podermos então ter o nosso levantamento launch the device na mesma zona. E conforme diz, o voo, quando vai subir, de forma automatizada ele calcula a altitude que você definiu. É assim que atingir aquela altitude, vai no ponto de partida e começa a fazer o levantamento. Through parallel sweeps following a regular shape, the aircraft will then take high quality pictures. E conforme nós vamos ver ao longo da nossa formação, nós vamos utilizar uma fotografia aérea, mas essa fotografia foi tirada com voo convencional. É só para trazer aqui a importância, né, ou mostrar aqui a importância de uma fotografia aérea em projetos de cartografia, em projetos de sistema de informação geográfica. The ground control station is only used to monitor the flight. A grande vantagem também é que quando você define a tua zona de trabalho, né, ou tu fazes o plano de voo, quando você lança o drone, não precisa ficar a controlar com os botões que tem o controlador. Ele de forma automatizada faz o trabalho todo e assim que terminar faz então o pouso, né? Quer dizer que ele pousa exatamente naquela zona que você definiu para ele pousar. E como resultado, conforme já disse, nós temos a ortofoto, temos um modelo digital de superfície e também podemos ter um modelo digital do terreno. Na realidade, a geração
da ortofoto depende muito de todas as fotografias que serão geradas e depois serão processadas, né? If you do not wish to invest in standalone software, you can simply upload your images to the Gatewing Cloud e com relação às just a nuvens few de hours. ponto que ele vai gerar, lógico que ele consegue nos dar o modelo digital de superfície. Later, you'll receive your orthophoto or DSM. E existem, inclusive, softwares que o processamento pode ser feito nas nuvens. Por exemplo, a Drone Deploy tem isso. Existe um outro aplicativo que é Mapa, que também nós, depois de fazermos o levantamento aerofotogramétrico, enviamos as fotos nestes aplicativos das nuvens e depois, no final, ele vai então me trazer o resultado. With both software solutions, the quality of the results is outstanding. Razor sharp, no artifacts, intense colors, né? And above all, the spatial accuracy, which makes it a true surveying tool. Além de produzir cartografia, lógico, para planeamentos diversos. Portanto, damos por concluído esta nossa primeira apresentação relacionada à cartografia e sistemas de informação geográfica. Nós vamos dar prosseguimento da apresentação desse nosso slide mais lá para frente. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, passemos agora para a criação da tabela de atributos. A tabela de atributos, na realidade, é que vai nos direcionar os tipos de elementos que nós iremos vetorizar. Na parte teórica deste curso, já falamos dos 3 tipos de geometrias mais criadas dentro dos sistemas de informação geográfica. Recapitulemos aqui que destes 3 tipos de geometrias temos o ponto, temos a linha e temos o polígono. Portanto, nós iremos criar tabela de atributos para estes 3 tipos de geometrias. Para tal, é importante recordar que nós estamos a trabalhar já com um projeto definido as suas propriedades relacionadas ao sistema de referência de coordenadas, como se disse anteriormente. Para criarmos a tabela de atributos, vamos em camadas, temos a opção criar camada. Aqui podemos criar uma tabela de atributos utilizando a extensão GeoPackage ou podemos criar uma tabela de atributos para a extensão Shapefile. Para este nosso primeiro caso, nós vamos criar tabelas de atributo com Shapefile e ainda aqui vamos ensinar então a criar também já a tabela de atributos utilizando o GeoPackage. Depois de irmos em camadas, escolhermos a opção criar camada, selecionamos a opção nova camada Shapefile. A partir daqui, nós escolhemos o local onde temos de guardar esta camada Shapefile. Damos um clique no navegador, localizamos a nossa pasta. Como ela é Shapefile, e nós sabemos que Shapefile nós salvamos na pasta vetor. Dentro da pasta vetor temos aqui a extensão SHP, que na realidade é a abreviatura de Shapefile. Duplo clique para abrir. Aqui vamos dar o nome do atributo a ser criado. Primeiro é importante pensar se este atributo será de que extensão. E como vimos na aula anterior da teórica, nós conseguimos exatamente trazer uma ideia de como nós conseguimos ter este pensamento. Para tanto, esta tabela de atributos será para vias, vamos dar o nome de vias. Nós vamos procurar uniformizar aqui, podemos escrever com tudo maiúsculo. Vamos guardar. No tipo de geometria é onde nós selecionamos que tipo de geometria ele será, se é ponto, linha ou polígono. Mais lá para frente vamos estudar multiponto ou outras opções então de geometria. Neste contexto, clicamos aqui, vias, como é um elemento linear, né, sai de um ponto ao outro, então nós selecionamos tipo de geometria linha.
Aqui no sistema de referência de coordenadas é importante nós também sabermos ou termos atenção a este pormenor. No nosso caso, nós vamos manter com o nosso sistema projetado, que nós já definimos nas propriedades do projeto, que é o WGS 84, UTM Zona 33 Sul. No nome, nós vamos dar o nome do campo. Nós vamos precisar de um campo com nome de nome, exatamente. E geralmente quando nós damos a entrada do nome, que na realidade será o nome da via, né? O nome do campo que será exatamente o nome da via, nós vamos escolher o tipo texto, se é número decimal, se é data ou se é um outro tipo de número. Então nós vamos escolher do tipo texto, text data. Aqui escolhemos o comprimento que terá então este tipo de atributo. No caso, vamos supor que nós vamos escrever textos que têm até 100 caracteres, então nós aí poderíamos meter 100, mas podemos manter 80. Aqui damos um clique em adicionar campo para adicionarmos então o primeiro campo. Damos entrada do outro campo. O que é que nós vamos precisar mais para as vias? Quais são as informações? Podemos precisar, vamos abreviar assim, número acidente do dia. Eu aqui estou a usar o underscore porque é importante nós evitarmos espaços e evitarmos acentuações. Número de acidentes por dia geralmente é um número inteiro, então podemos selecionar o whole number. Adicionamos também a lista de campos. Vamos dar entrada do nome do novo campo. Neste caso, podemos chamar de classe, né? Se é para dizermos se é estrada de primeira, segunda ou terceira classe, ou podemos chamar também de categoria, né? Categoria. Vamos dizer se é estrada nacional, se é estrada principal, se é estrada secundária, também podemos mencionar assim. Neste caso, o tipo de dado será dado de texto. Depois clicamos também em adicionar à lista. Vamos supor que esse nosso projeto na realidade precisa ter mais informações para ser utilizado pelos serviços policiais e, no entanto, precisam saber mais outras informações das vias. Nós podemos escrever aqui, por exemplo, um campo com o nome de iluminação. Recordar, evitar acentuações, evitar espaço. Aqui na iluminação nós vamos dar entrada de dois valores quando nós estivermos no processo de vetorização, que é o valor sim ou não, para responder exatamente se existe iluminação ou não existe. E neste caso, vai manter dado de texto, que é o tipo de dados, e cliquemos também em adicionar campo. Podemos dar entrada de mais um campo com o nome de estado, para dizer se está em boa, má ou péssima condição. Nesse caso, também vai manter dado de texto. Podemos manter o comprimento e adicionamos a lista de campo. Por enquanto, nós vamos manter, eu estou aqui a reduzir que é para poder ver aqui os outros botões, né? Por enquanto, nós vamos manter com estes campos. Existe, por exemplo, campo como comprimento, que nós vamos ensinar mais lá para frente, como calcular de forma automática depois de nós termos já os nossos vetores, ou outros campos que forem necessários, vai se ensinar então como adicioná-los. Após terminar de criar a lista de campos, vamos dar um clique em OK. Se notarem aqui na caixa de diálogo das camadas, aparece então a minha camada vias, né? No tipo linha, conforme vem aqui. Vamos continuar a criar outras camadas. Vamos criar uma nova camada shapefile. Vamos guardar na mesma pasta. Ele por defeito vai já na pasta anterior criada, e vamos dar o nome de postos. Vamos fazer guardar. Tipo de geometria, posto é um ponto, está num sítio, né, um elemento pontual. Então aqui no tipo de geometria selecionamos ponto,
O sistema de referência de coordenadas. Vamos manter o projetado do nosso projeto. E vamos começar também da entrada do campo. Podemos ter um código do posto, né? Nesse caso, pode ser dado de texto. O dado de texto ele aceita valores alfanuméricos, ou melhor, número e texto. Adicionar campo, altura. Geralmente diz que a altura dos postos que dá entrada é número inteiro. Entrar. Também podemos meter estado. Neste caso, dado de texto. Adicionar o campo. Tipo, aqui vamos, por exemplo, escrever se é posto de iluminação, se é transporte de energia, se é posto de internet. Então, neste caso, vai ser dado de texto, né? O tipo de dados. Adicionar lista de campo. Material. Aqui no material vamos dizer se é posto de madeira, se é de betão, se é de alumínio. Neste caso também será dado de texto, porque é texto que nós vamos entrar. Adicionar a lista de campo e podemos fazer OK. Vamos criar agora mais uma camada, né? Já criamos uma camada do tipo linear, uma camada do tipo pontual e vamos agora criar uma camada do tipo polígono. No nosso caso, camada, criar camada, nova camada, shapefile. Vamos escolher o sítio que queremos guardar o nosso shapefile. Vamos dar o nome de edificação. Guardar. Tipo de geometria, já dissemos que será polígono. Sistema de referência de coordenadas, o nosso projetado WGS 84 UTM Zona 33 Sul. E vamos agora começar também da entrada dos campos para esta camada. O primeiro campo podemos chamar de número N polícia, que geralmente o número de polícia, tecnicamente, é o número que cada edificação tem. Aqui, edificação, estou a me referir de residências, escolas ou outro tipo de edificação, empresas por aí adiante. Número de polícia geralmente é um número inteiro, então vamos escolher wall number, adicionar campo. Podemos meter também estado, já dizemos que em estado muitas vezes adicionamos valores como bom, mau ou péssimo. No caso, dado de texto, adicionar. Podemos meter, por exemplo, vamos dizer assim, agregado familiar, que é para dizer quantas pessoas lá vivem, vamos assim dizer. Também adicionar água, se é para dizer sim ou não, se existe água nesta edificação. Adicionar campo, podemos meter também energia, sim ou não. Adicionar, desculpe, mantém dado de texto. Adicionar lista de campos. Podemos meter primeiro tipo, se para informar se é residencial, se é comercial, se é industrial. Adicionar dado de texto. Podemos meter tipologia, que é para dizer qual é a tipologia, se é T1, T2, T3 ou T4, caso exista esta informação. Então, como vai entrar texto e número, então vamos deixar dado de texto. Podemos meter tipo de fogo. Aqui nós informamos se é resistente ao fogo ou não. Quando é resistente ao fogo, são aqueles que são de tijolo, bloco ou outro tipo de material resistente ao fogo. Quando é não resistente ao fogo, nós estamos aqui principalmente a considerar edificações de capim de madeira. Neste caso, adicionar a lista e podemos terminar fazendo um OK. Portanto, já temos aqui as nossas 3 camadas criadas. Vamos simplesmente salvar. Terminando aqui então a nossa aula sobre a criação de tabelas de atributos.